Mano, a Yumi foi obrigada a esconder embaixo do sofá, e no outro dia, quando eles estavam na escola, chegou um cara pra conversar com o Mizuto e falando que quer ser amigo dele, mas o Mizuto fala pro cara que não vai adiantar nada a amizade dele porque ele não vai ganhar nada com isso, e que caras fúteis igual ele jamais vai deixar se aproximar da Yumi. E o outro cara fala que sabia, que já imaginava isso, mas ele é o primeiro cara que realmente só quer ser amigo dele. E fala que vai mostrar uma coisa interessante pro Mizuto e pede pra ele olhar pra trás. Quando o Mizuto olha pra trás, ele vê que a Yumi está com um pouco de vergonha, ele acaba repetindo a frase que o Mizuto falou: jamais vou deixar que se aproxime da Yumi. E a Yumi fica morrendo de vergonha e chuta a cadeira do Mizuto. Mais tarde, na aula de educação física, eles tiveram que passar por um teste de aptidão, mas a Yumi acabou se esforçando tanto que começou a passar mal e teve que ir pra enfermaria. E ela acabou fazendo uma nova amiga. E no outro dia, a Yumi acabou não indo pra escola e ela pergunta pro Mizuto o que aconteceu com a Yumi. O Mizuto fala que ela tá em casa com 38 graus de febre. E ela fala que já decidiu e que vai fazer uma visita pra Yumi. E no final da aula, ela foi junto com o Mizuto pra sua casa. E chegando no quarto da Yumi, ela acaba variando um pouco e fala pro Mizuto que sentiu saudades e por que ele deixou ela sozinha. Mas o Mizuto fala pra ela que a sua amiga veio visitar. E a sua amiga fala que vai fazer um caldo bem quentinho pra ela melhorar e pede pro Mizuto ajudar, porque a Yumi falou pra ela que ele é um bom cozinheiro. E o Mizuto olha pra Yumi e ela fica um pouco sem graça, então os dois descem, faz o caldo pra ela e quando termina sobe e a sua amiga começa a servir o caldo pra ela. E depois que a Yumi acaba de comer, a sua amiga vai embora. E quando o Mizuto volta pra ver como a Yumi está, fala pra ela dormir bastante, porque o resfriado só cura quando dorme. E ela pergunta pra ele se ele vai sair de novo e fala que não vai pra lugar nenhum e que vai ficar em casa com ela. Ela acaba chamando ele de mentiroso e fala que ele saiu na última vez. E ele estende a sua mão e fala que vai ficar ali com ela. E ela puxa a mão dele, agradece e acaba adormecendo. Mas depois de um tempo ela acaba acordando e fala pra ele que tá com sede, então ele pega água pra ela e ela fala que agora ela quer um sorvete. E ele pergunta de que tipo, então ela fala pra ele se por acaso ele pode pegar o caderno ali, e que também se ele não tem algum dinheiro pra dar pra ela. Então Mizuto fala pra ela que chegou a hora de medir a temperatura pra ver se a temperatura dela baixou, porque se não abaixou pode ser uma coisa muito séria. E ela fala que não, que ela já está bem, então ele pega o termômetro, ela começa a gritar e fala que não quer medir. E quando ele mede, ela tá com 36,5, ele começa a ficar bravo e fala que ela é uma farsante que tá se aproveitando da boa vontade dele. Mas ele fala que não vai ficar bravo com isso, e que ele não consegue esquecer agora que ela só consegue dormir se estiver abraçado com a mão dele. E ela fica morrendo de vergonha, cobre a cabeça e fala que não lembra de nada disso.